Sweet Carol. Oi, este é o primeiro vídeo lendo um pouquinho do meu livro para vocês, dando aqui uns spoilers para quem ainda nunca leu. Claro que eu não vou ler inteiro, mas vou deixar você com água na boca. Para quem não sabe, eu escrevi um livro assim, tá até embaladinho, ó, direto da gráfica pra minha casa. Eu escrevi minha biografia até a minha idade de hoje. E este livro é muito especial pra mim, porque demorei um ano pra escrevê-lo. E cada um tem um acontecimento único na vida, né? E eu espero que o meu, como algumas pessoas já me conhecem, seria mais fácil de espalhar com força por aí, inspiração e mais vida à sua vida com a minha história. Bom, eu vou abrir ele. Eu sei que muita gente já tem meu livro, mas se você quiser e não tem, é só adquirir no site da editora. Tá aqui no box de informações, editorainova.com.br. Leitura nunca é demais. Vou tirar o plástico. Eles vêm embalados assim, tá? Gráfica, pra não amassar. Poder rasurar, né? Também uma proteção. Mas pra casa de vocês, eu vou ler a sinopse porque muita gente gosta de saber. A sinopse fica aqui atrás. Não tem nada na orelha do livro, só a florzinha, então todas as informações estão aqui atrás do livro. Ele tem relevos. Sweet Carol. Relevos no meu recorde. Então o meu livro se chama Sweet Carol. Nem sempre a vida foi doce. Então eu vou ler a sinopse pra você, tá bom? Nesse cenário muito bonitinho. Este livro é a história da Carol. Ela conta com honestidade as consequências desastrosas e as dificuldades enormes para aqueles que sofrem bullying na escola. Revela o quanto o apoio, o afeto e a autoestima são elementos importantes para superar os problemas. Ela traz verdades universais que qualquer pessoa pode rapidamente se identificar. A heroína nessa história existe porque a Carol conseguiu achar um propósito maior para continuar a viver e se livrar do peso emocional. Ao invés de tirar do outro aquilo que não recebia, ela foi mais rápida e doou de volta o que tinha dentro dela, a energia positiva. No livro, ela reúne lições valiosas com a ideia de mostrar que duas coisas não valem a pena: vergonha e medo, de um jeito claro, maduro e doce. As histórias aqui contadas também podem mudar sua vida. Sweet Carol é sinônimo do que chamamos de dar a volta por cima. Seu canal no YouTube, o primeiro de ASMR no Brasil, já conta com mais de 1 milhão de inscritos.
responsável por escrever a sinopse. O livro todo fui eu que escrevi, gente. Não foi nenhum ghost, nenhum representante, nem nada. Eu escrevi com os meus próprios punhos. E todo o meu processo de regressão para lidar com detalhes do passado. Então vamos lá. Ele é assim. Algumas fotos. Eu acho que geralmente é um espaço que eu deixo autógrafo quando tem promoção no site. Inclusive em dezembro teve. Iremos fazer mais. O livro é lindo, com a decoração de Sakura. O meu editor, ele não sabia que era uma das minhas flores favoritas, além de hortênsias. Hortênsias. Sakura e hortênsias são minhas flores favoritas. E por incrível que pareça, elas apareceram no meu livro sem eles saberem que eu amava. Bom, eu vou falar agora em voz assim, pra ler, tá? Que eu acho mais fácil. Então vamos lá. Este é uma pequena apresentação, tá? Do livro, que aí fui eu que escrevi. Sobre este livro, confesso a vocês que nunca me imaginei criando um livro, escrevendo linha por linha fatos sobre minha vida. Antes de começar esta obra, eu perguntei a vocês o que esperariam de uma literatura criada por mim. Nem preciso dizer que a grande maioria pediu histórias sobre minha infância, sobre bullying que sofri na fase escolar e também toda a minha jornada como youtuber até o dia de hoje. Então, seu pedido foi uma ordem. Sempre digo aos meus seguidores, os quais apelidei de Sweets, que vocês fizeram parte da minha história em uma fase muito importante, ao que serei eternamente grata. Para os que chegaram depois, sejam bem-vindos, pois vocês são a energia positiva do meu dia a dia. Antes que você comece essa leitura, eu gostaria de deixar claro que aqui você encontrará, sim, um lado obscuro da minha vida. E eu tive que passar por muitas fases para subir a montanha que eu construí. Então, em alguns capítulos, você pode se identificar com fatos ou não, mas faz parte da minha história. São cicatrizes e não tenho vergonha delas. No final de tudo, assim como uma história com um final feliz, você terá o final da Cinderela, que tanto torceu ao ler esta obra biográfica. Ah, sim, é um livro biográfico. Apesar de eu estar escrevendo com 24 anos, já ouvi dizer que em uma biografia a pessoa deve ter muitos anos de experiência. Mas acredite em mim, não sabemos o dia de amanhã. E o que contarei a vocês a seguir foram as minhas experiências. Desejo uma boa leitura. O único objetivo é que você termine este livro com uma visão diferente sobre a vida e como todos nós somos singulares em todos os aspectos. E vamos começar o primeiro capítulo. E é esse que eu vou ler pra você. Um pouquinho. Aqui tá todas as páginas dos capítulos. Eu sou uma longa história. É o primeiro capítulo. Minha infância e suas silenciosas metamorfoses. Um bebê de pele branquinha, cabelos negros, cheios de cachinhos, uma chuquinha coqueirinho e 2 olhos de jabuticaba bem abertos. Foi assim que eu saí do hospital, chegando a este mundo. Era ano de 93, quando nasci. Meus pais estavam casados havia alguns meses e moravam com a minha avó paterna. E era pra lá que o carro estava indo em direção para os braços da minha avó. O destino brinca muito conosco.
Vou lhe contar desta obra com o coração cheio de gratidão por Deus ter me presenteado e também presenteado a mãe do meu pai, que é a minha avó. Muitos anos antes de eu vir para este mundo, a minha avó paterna ficou mais de 5 anos tentando ter um filho. E o sonho dela era ter uma menina. Quando ela engravidou, nasceu meu pai. E por um azar da época, o segundo filho ela não pôde ter por questões pessoais. Hoje eu acredito que quando os meus pais entraram comigo nos braços daquela casa, era uma forma singular divina de o destino presenteá-la com uma menininha que ela tanto desejou um dia. Minha avó sempre cuidou muito bem de mim. Meus pais eram bem jovens, numa idade entre 19 e 20 anos, e não possuíam uma estabilidade financeira boa. Então, ela sempre soube consolidar o que seria bom ou não para a neta. No caso, eu. Para minha mãe, na época, a ânsia de querer viver mais a juventude sempre batia forte no peito. Meu pai, por outro lado, sonhava talvez com uma graduação. Ambos não tinham nada construído ainda. Com a modernidade, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Mas naquela época, imagina, nem internet dentro de casa. Muito menos eu usava fralda descartável. Eram todas de pano e a mamadeira, a mais simples do mercado. O tempo passou e meus pais se divorciaram. Acho que para todo mundo era um pouco óbvio que as diferenças jamais iriam se encaixar um dia. Era melhor para cada um do seu lado. Eu devia ter mais ou menos 1 ano de idade. Acredito que a minha avó foi a pessoa que mais teve medo nesse processo todo. Iriam tirar dela a menininha que ela sempre planejou. O bebê que ela tanto segurava, em quem ela dava banho, a quem ajudava com a comida, de quem levava para lavar as roupinhas. Foi então que meu pai e minha mãe entraram num consenso de que me levar embora seria uma ingratidão enorme. Meu pai ficaria comigo, morando com a minha avó, e minha mãe iria para a cidade grande, em busca de emprego melhor e poder oferecer ajuda quando faltasse. E os anos passaram e eu vi a minha mãe algumas vezes. Me lembro inclusive dela pagando a pensão que era usada para a escola. Ela vinha toda bonita, cabelos longos, bem arrumada, ficava um pouco comigo, mas não a tinha sempre por perto. Sempre passava as férias com ela em outra cidade. E a minha avó fazia uma mala de roupas e acredito que no fundo morria de medo que acontecesse algo por aí, mas nunca aconteceu. Minha mãe sempre fez de tudo para defender uma filha. E eu me lembro dos esforços dela e do que ela já passou na vida para me comprar apenas uma boneca e me fazer feliz com um brinquedo. Mas ela percebeu logo que minha mãe de verdade acabou se tornando a minha avó. Talvez por sempre ouvir meu pai chamar ela de mãe. Eu comecei a falar mãe também, e até hoje eu a chamo assim. Hoje penso muito em compreensão. Talvez por sempre querer ser compreendida. Eu interpreto muito bem as pessoas, como elas são, por que agem como tal. Quando eu era criança, eu não entendia muito bem todos os porquês da vida e o que leva as pessoas a tomar certas atitudes, sendo muitas vezes escolhas dolorosas. Eu sempre tive uma visão mais apurada, observando cada comportamento, chegando sempre na mesma conclusão e muito verdadeira. Tudo depende de suas raízes, de sua cultura e como você foi criado.
Se minha mãe tivesse outros pais, ela poderia ser uma outra pessoa. Se meu pai tivesse outra criação, ele seria outro também. Tudo depende da nossa infância, pois a vida adulta é o reflexo de todos os traumas, realizações e vivências. Você pode perceber isso em si mesmo. Quem você se tornou é reflexo de quem te criou. Sua educação, experiência, dores, traumas, glórias. Eu sempre focarei meu pensamento na gratidão que tenho, pois fui criada com muito amor e ninguém aqui me abandonou. Apenas quiseram o meu melhor. A minha infância foi boa e marcante demais. E o melhor de tudo é que eu tenho boa memória para ela. Me lembro de muitas coisas em idades diferentes. E descobri que isso é raro de acontecer quando nos tornamos adultos. Eu adoro fechar os olhos e poder até lembrar a roupa que eu vestia e o que eu fazia. Se é raro ter memórias tão longas assim, então devo aproveitar. Eu tenho boas lembranças do meu pai me ensinando a andar de bicicleta, dos meus aniversários temáticos, decorava até a tiara que eu ia usar no cabelo. Amava colocar. A minha avó amava me colocar sentada na banqueta da penteadeira dela e fazer penteados. E haja gel naquele cabelo. E eu tinha. Tá bom. Tenho muito cabelo até hoje. Eu fui criada com muito amor e humildade. Talvez isso reflita em mim até hoje. Até meus gostos musicais são diferentes. Meu pai sempre ouvia fitas cassetes. Naquela época, todas as músicas eram pop, dance, house music dos anos 80, 90. E eu dançava junto com ele na sala. Pulávamos no sofá. Hoje em dia, em que quebramos o lustre da sala sem querer. Num pulo no sofá. E minha avó brigou e xingou muito. É bom ter memória e ter tudo isso guardado como uma caixinha só minha. E hoje eu tô aqui contando pra você. Como nem tudo são flores nessa vida, na minha história, você vai encontrar alguns deslizes, algumas angústias, mas também verá que a vida é perfeita no final e tudo no final fica mais calmo e floresce. Mas calmo não faz bom marinheiro, não é mesmo? Então, se eu tivesse essa infância feliz o tempo todo, ela não seria quem eu sou hoje. Então, no próximo capítulo, vem aí uma história mais espinhosa. O lado que muitos observaram na minha vida. Um karma que eu tive que passar. Vou ler só mais um pedacinho. Egos obesos, mente anoréxicas. Um par de asas torna-se um peso quando falta coragem. Capítulo 2. Ao contrário do que vocês veem atualmente nos meus vídeos, aqui, uma menina otimista, falante, cheia de criatividade. Quando criança eu era o oposto de tudo isso. Mas pense no contrário do avesso mesmo. Minha mãe disse que dos meus irmãos mais novos, eu fui a bebê mais silenciosa que ela já viu e também a mais obediente. Um par de asas torna-se um peso quando lhe falta coragem. Dizem que anjinhos são como crianças aqui na terra. E talvez eu tivesse minhas asas, porém escondidas, por detrás de uma soberba autoridade que me fazia estremecer até a alma e me sentir o espírito mais diminuto possível. Como este livro será lido por diversas pessoas, pouparei a identidade dessa autoridade, que tanto persistiu em me fazer violência psicológica entre os meus 4 a 14 anos de idade. Então, eu iria apelidar esta identidade de Grimm. Grimm. Eu poderia ter desbrochado minhas asas, assim como toda criança, desvendando o mundo. Porém, eu tive alguns infortúnios no meio do caminho quando conheci Grimm. Essa pessoa parecia muito inofensiva nos primeiros encontros.
assim como um estranho oferecendo doces a uma criança. Mas o sexto sentido nunca falha. E toda vez que me perguntavam se eu gostava de Grimm, minha primeira resposta com 4 anos de idade foi não. Isso era raro. Eu gostava de todo mundo que vinha em casa, brincava comigo, ou até mesmo se eu levasse uma bronca. Eu não ficava marcando aquilo como algo ruim. Porém, o que vinha de Grimm era uma energia carregada, encoberta de rigor. Lembra quando eu disse que fui uma criança calada? Grimm se alimentou dos meus medos durante anos. Sua felicidade era me observar ser insegura diante dos insultos que insistia em fazer e ficar feliz em saber que estava vencendo a cada dia que passava. Isso me custava muito, me custou muitas lágrimas, por sinal. Eu não entendia o que eu havia feito de errado e cá entre nós, até hoje eu não sei. Nunca soube. Eu era apenas uma criança e sempre muito quieta. Poderia fazer mal a alguém mais velho do que eu. Acho que ficarei com essa dúvida até a eternidade. E você aí deve estar se perguntando: como nunca desconfiaram de Grimm ser uma pessoa ruim? A resposta é: Grimm sempre foi inteligente o suficiente para ser uma pessoa totalmente engenhosa. Pois todas as vezes que sofri as piores violências psicológicas em suas mãos, ninguém estava por perto. Aqui eu acabo contando alguns acontecimentos com a violência psicológica que Grimm me fazia. Contei alguns. E eu ouvia também muito sobre o meu físico, como tinha braços peludos, cabelo ondulado armado. E isso sempre era um dos motivos de injeção de baixa autoestima por parte dela. Ela nunca me deixava usar o shampoo bom, ela sempre comprava o shampoo ruim para o meu cabelo. E aqui também conto que esta violência psicológica acabou desenvolvendo a minha fobia, parte dela, a minha emetofobia. A parte de Grimm vai acabar um dia, mas até lá muita coisa aconteceu na minha vida. Quando achei que Grimm tinha saído dela, a escola veio e tudo começou de uma forma devastadora. Mas eu consegui sair de tudo isso. Eu consegui ter garra, força e coragem e venci. E eu espero que o meu livro te dê também inspiração e mais vida na sua vida. Que seja absorvido no seu coração essa história quando ler o livro todo. No final conto como também aconteceu esse SMR na minha vida e a minha formação de enfermagem, o curso de comissário de voo, tudo ao mesmo tempo. A glória. É isso, pessoal. Obrigada por estarem sempre comigo. Quem leu sabe muito bem o quanto vocês me ajudaram lá atrás. E hoje sou eu que distraio as pessoas aqui. Um sweet beijo.